no livro de Gênesis, capítulo de número 2. E que você esteja atento, você também que está em casa, naquilo que estaremos ministrando nesta noite, a respeito da família. Queremos abraçar os nossos internautas que estão participando, mandando a sua mensagem, interagindo conosco e cultuando a Deus, pois nós estamos aqui num culto de adoração ao Senhor. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 20. E eu estarei lendo esse texto e falando nesta noite a respeito de família, dizendo que toda família passa por crise. Sim ou não? Sim ou não? Alguma família aqui já passou por crise? Algum momento? Gênesis 3, verso 20 diz assim: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amém. Esse texto é continuidade daquilo que falamos semana passada e hoje, baseado aqui nos acontecimentos de Gênesis, iremos falar um pouquinho sobre famílias que passam por crises. Todos nós somos fruto de uma família, sim ou não? Quem aqui escolheu a família que iria nascer? Ninguém. Você em casa aí escolheu a família que você iria nascer? Também não. Mas todos nós somos fruto e raiz de uma única família, que é a raiz que vem da família de Adão e Eva. Pois o texto vai dizer aqui que quando Adão deu nome a Eva, deu este nome por ser ela não só a sua mulher, mas a mãe de toda a humanidade, ou seja, de todas as famílias que viriam depois. E ao nascermos, nós não escolhemos a família que nasceríamos. Por isso, nem sempre a nossa família, ela é ou está do jeito que nós gostaríamos. Por isso, nós temos o propósito e o objetivo de sempre melhorar em família. Diga comigo, eu e a minha família precisamos sempre melhorar. Diga para alguém aí do seu lado, alguém que está em casa, vamos melhorar como família? Nós precisamos melhorar em algumas áreas, seja no diálogo, seja no trato uns com os outros, seja na maneira de agir, a nossa postura diante da nossa família, daquilo que falamos, daquilo que fazemos. De alguma forma, nós podemos melhorar, não só com a família em si, mas também diante de Deus e de uma família maior também, chamada Corpo de Cristo, a família do Senhor. Muitas vezes, a nossa família, sem sombra de dúvida, é uma boa família. Tem aquelas famílias que a gente olha assim, parece que tudo funciona como uma engrenagem. Tudo no seu devido lugar, cada um entende a sua responsabilidade, pais responsáveis, filhos responsáveis, e isso é uma bênção muito grande para esta família, porque raramente ela sofre algum abalo, algum transtorno. Todavia, não é na sua maioria que isso acontece. A maioria das famílias não tem este bom relacionamento. Isso hoje
É uma pedra rara ter uma família plenamente ajustada, cujos papéis de cada um, pai, mãe, esposo, esposa, filhos, são bem desenvolvidos e bem cumpridos. Isso é uma bênção da parte de Deus, mas nós também entendemos que existem famílias que passam por inúmeras dificuldades nos seus relacionamentos. Muitas vezes esta família está confusa, perdida, vivendo problemas após problemas, cheia de tensões e crises. Pois família também passa por crise. Agora, o grande problema é quando aquelas famílias vivem em crise. Passar por crise faz parte da vivência familiar. Mas viver o tempo todo em crise não tem quem suporte, não tem quem consiga viver o tempo todo assim, sem nenhum alívio, sem momentos de alegria e de prazer, pois família também é um lugar de alegria. Sim ou não, irmãos? Diga comigo, família é um lugar de alegria. Nós precisamos nos alegrar no seio familiar. Quer ver uma coisa que me alegra muito? Quando eu saio daqui, vou visitar as minhas irmãs, os meus familiares, isso é uma alegria muito grande, porque a gente sente prazer de estar junto. Minha irmã tira foto, estou com meu irmão tomando café. Por quê? Porque isso é muito bom, isso é prazeroso. Quando eu vou com a Kézia na casa dos meus sogros, estou com os meus cunhados, a gente fica ali um tempo que a hora passa tão rápido. Por quê? Porque família também é lugar de alegria, lugar de contentamento. Esses dias eu peguei a Kézia, ela queria ir em São Paulo visitar uma tia, que é quase uma mãe de leite. Falei, vamos. Pegamos e fomos. Chegamos lá, passamos o dia, a tia ficou feliz, as primas também. E por deusidência, era feriado na cidade de Osasco. Estavam todos em casa e a gente almoçou junto, tomou café, depois jantou e a hora passou demais até que a gente teve que ir embora. Já era mais de 8 da noite e a gente se preparando, mas o desejo era ficar mais. Por quê? Porque são momentos agradáveis, de alegria, de prazer. Semana passada a Kézia esteve em Minas, no batismo do seu irmão mais velho, com a família reunida, e foi uma alegria, uma emoção muito grande. Por quê? Família tem as suas crises? Sim, tem, mas ela também deve ser um lugar de realizações e de alegria. E isso precisa acontecer em nossas famílias. E muitas vezes a falta de alegria é porque algumas famílias estão vivendo crises constantes. Por causa de escolhas erradas, de decisões erradas. E hoje nós temos uma multiplicidade de famílias. Semana passada eu falei aqui o que era a família à luz da Bíblia, o que era a família à luz da legislação. E hoje nós temos inúmeras famílias diversificadas, diferentes, não só a família tradicional, o esposo, a esposa, pai e mãe e os seus filhos, mas muitas vezes nós temos mães e filhos, pois houve um abandono por parte do pai, ou houve morte, ou alguma coisa que aconteceu e acabou ficando a mãe e os filhos. Por vezes nós temos também pais e filhos. Outras vezes, os avós e os netos. Esses dias mesmo, atendendo um casal no escritório, e eles estavam pleiteando a guarda de uma criança, e eles eram tios, e eles tentaram algumas vezes ajudar a moça, o seu irmão, e ele aprofundado nas drogas, e a esposa também, e usando uma criança de 1 ano e pouco como instrumento para poder pedir dinheiro nas ruas, alimento. E então, de tanto que eles ficavam drogados, eles abandonavam a criança. Então os tios me procuraram para ver se havia possibilidade de conseguir a guarda. Nós temos aqui a conselheira Kátia nos dando todo o apoio para isso. E são histórias, né, Kátia, que a gente fica... Meu Deus, mas são
as famílias existentes hoje. A Kátia, no dia a dia, muito mais do que eu, acompanha esses casos de família. E são tantas histórias, tantas dores, tantas raízes de amargura, tanta frustração, que não é fácil mesmo. Mas essas são as famílias existentes. Nós temos a consciência que não existe família perfeita. Mas à luz da Bíblia, nós podemos ter uma família que supere as crises para ser uma família abençoada por Deus. Você crê nisso? Em nome de Jesus? É possível. Às vezes olhamos para a família do outro e achamos que ela é uma família muito melhor do que a nossa. E de fato, algumas vezes, isso é verdade e serve de modelo, de exemplo para nós. Mas às vezes aquela família que a gente acha tão melhor que a nossa é uma família cheia de tensões, cheia de problemas, cheia de crises e dificuldades que você nem imagina o quanto. Mas pastor, onde está a diferença aí? A diferença é que uma, às vezes, vive as suas crises internamente. Elas procuram resolver os seus problemas sem deixar transparecer para as outras pessoas. E tenta resolver internamente o seu problema. Isso é sabedoria. Quando precisar buscar ajuda, é importante buscar ajuda, buscar conselhos, buscar orientações em quem pode contribuir, porque os problemas de família a gente também não abre para todo mundo. A gente não abre o coração dos sentimentos, daquilo que é muito íntimo e pessoal para qualquer pessoa. Mas precisamos fazê-lo para aquelas pessoas que podem contribuir, orar conosco, nos ajudar, orientar para que a gente possa acertar. Todavia, existem aquelas famílias que vivem as suas crises exteriorizando. Coloca tudo para fora para qualquer pessoa, espalha para todo mundo. E tem aqueles que até colocam nas redes sociais. Uma pergunta para todos nós: problema de família é para levar para as redes sociais, sim ou não? Não. Eu me lembro que eu tive que corrigir um dia uma irmã de outro lugar. Eu havia sido pastor dela e o marido havia traído. E ela, sabendo que a traidora, a outra, também estava nas redes sociais, ela começou a dar respostas de intimidade da sua vida nas redes sociais. Eu então tive que ligar para a irmã, disse: minha irmã, não faça isso. Não, mas eu tenho que responder. Eu falei: não, quem responde ao tolo se torna mais tolo do que ele. Os problemas de família nós não resolvemos pelas redes sociais. E eu disse para ela: tira isso das redes sociais. Você precisa resolver isso em casa. E se em casa estiver bem resolvido, não é atacando a outra pessoa que vai resolver, porque a outra pessoa só entrou na história porque aquele que convive com você dentro da sua casa é que permitiu isso. Então, se tem alguém que precisa ser corrigido, não é a outra, mas aquele que está com você. Porque problema de família não se resolve contando para todo mundo, falando para todo mundo, colocando nas redes sociais. Tem um antigo ditado que diz: roupa suja se lava em... Vamos dizer todos juntos? Roupa suja se lava em casa. Olhe para alguém do seu lado e diga aí: se tem roupa suja, filho, lava em casa. Roupa suja a gente não lava na frente de todo mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia, em nenhum momento ela traça o perfil de uma família perfeita. Pelo contrário, a Bíblia mostra
famílias abençoadas, famílias que tiveram problemas de infidelidade, relacionamentos conturbados, problemas com mentiras, crises diversas, que nós podemos tomar como aprendizado para aplicar os bons exemplos na nossa vida, porque a Bíblia não esconde os maus exemplos, mas ela deixa aqui para nós aprendermos com eles. E quando for um mau exemplo, a gente também extrair lições para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para fazer da nossa família uma família melhor. Porque reafirmo, toda família, um momento ou outro, passará pelo dia mau, por uma crise. Mas não é esta crise que deve desestruturar ou destruir a nossa família. Porque em Deus, nós somos capazes de vencer. Levante a sua mão em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra para a tua vida, para a tua família. Em Deus, aleluia, nós somos capazes de vencer toda e qualquer crise em nome de Jesus, e lá na frente cantar o hino da vitória para a glória de Deus Pai. É bem verdade que existem crises que parecem que irão nos destruir, mas hoje Deus está falando ao teu coração que Ele está estendendo as mãos e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Diante desse período que nós estamos vivendo de pandemia, o índice de problemas familiares tem aumentado, pois aqueles que não conviviam tão de perto em família, agora, forçadamente, terá que conviver. Por isso, houve um aumento na violência no lar. A Kátia está aqui para compartilhar que isso é uma verdade. Outras vezes, o pai e a mãe estão com o nervo à flor da pele, porque não aguenta mais criança o dia todo dentro de casa gritando, pedindo comida, pedindo isso, pedindo aquilo. E aí outros problemas mais fazem com que eles fiquem com o nervo à flor da pele. Angústia e um alto nível de irritabilidade, que ninguém pode falar nada que o outro já surta, porque está irritado. Desânimo. Quanta gente desanimada, estressada. E é por isso que também aumentou o índice de pessoas em depressão, com síndrome do pânico, gente desejando suicidar-se. Diante desta pandemia, sem saber o que fazer, doenças psicossomáticas, ansiedade exacerbada, e estão vivendo crises. E aí vem a pergunta: o que fazer, pastor? Diante desses problemas aqui, existem soluções para isso? Sim, existe. A primeira coisa que nós como cristãos devemos fazer é orar. Diga comigo, orar. Precisamos orar a Deus, apresentar a Deus, apresentar a nossa família ao Senhor, apresentar os problemas da família ao Senhor. Existem outros casos como depressão, estresses, doenças psicossomáticas, ansiedade, que também exige-se, em muitos casos, o tratamento, um acompanhamento médico. Isso não é pecado, não. Às vezes precisa equilibrar aí esta bipolaridade, esta ansiedade exacerbada que tem te adoecido.
E se nós não tomarmos cuidado nesse tempo presente, a nossa família, diante das crises, adoece. E é possível perder a nossa família. Por isso, nesse tempo presente, nós precisamos mais do que nunca da ação do Espírito Santo na nossa família. Colocar a nossa família diante do altar de Deus, para que o Espírito Santo nos conduza, nos direcione e abençoe a nossa casa. Mas parece que nesse tempo de pandemia, as pessoas não se despertaram ainda para colocar a sua família diante de Deus. E querem que os problemas sejam solucionados. Mas eu creio que diante de qualquer crise, quando a nossa família é colocada diante do altar do Senhor, Deus derrama dos céus o bálsamo de cura. E eu sei que tem gente aqui nesta noite que precisa da cura do Senhor. Seja curado nesta noite, seja curada nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Deixa Ele curar estas feridas que ainda estão abertas, pois Ele é poderoso e por excelência Ele é médico dos médicos. E Ele está aqui nesta noite. Levanta a sua mão e receba esta palavra no nome de Jesus. Pois esta casa também é casa de cura. Você que está em casa, você também pode ser curado pelo Senhor. Quando a nossa família é colocada no altar do nosso Deus, todo estresse, toda depressão, toda doença psicossomática que adoece a mente, adoece a soma, o corpo, toda ansiedade pode ser repreendida na autoridade do nome de Jesus. E outros casos necessitará de tratamento. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 7. Olha a recomendação do apóstolo Paulo para cada um de nós viver neste presente século. Quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vale um glória a Deus por esta palavra. É o Senhor que guarda o nosso coração e a nossa mente. E Ele precisa estar presente em nossas vidas para isso. Salmo 127, verso 1, diz que se o Senhor não guardar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Levante a sua mão comigo e diga assim: Senhor, eu preciso, diga mais forte, eu preciso que o Senhor guarde o meu coração, a minha mente e a minha família, porque se o Senhor não guardar, eu estarei perdido. Fale para alguém do seu lado: deixa o Senhor guardar a sua casa, a sua família, o seu coração, a sua mente. Pois isso é um fato, toda família passa por crise. A palavra crise, ela vem da palavra grega que significa mudança brusca em algum aspecto da vida de alguém. Um problema manifesto no seio da família. É uma mudança inesperada no ciclo e na vida familiar. Por isso chama de crise. E nós passamos na família algumas crises. Tem pais
que entram em crise quando um filho diz, de repente, que está saindo de casa para ir morar sozinho ou ir morar com alguém. Como assim? A crise fica instaurada. Pais que entram em crise quando um filho, uma filha diz: estou namorando. Hã? Eu nunca vi você perto de ninguém. Conheci pela internet. Jesus, os cabelos brancos fica amarelo, né? Quem tem cabelo fica careca. A mãe parece que toma um choque de 220, o cabelo fica arrepiado. Quando alguém diz: vou casar, sem nunca ter namorado e ficar noivo com ninguém, Alessandro. Os pais entram em crise quando precisam fazer um casamento às pressas, por causa da notícia da filha: pai, mãe, estou grávida. Quando o desemprego e os problemas financeiros batem a porta. Quanta gente que está sem dormir porque não consegue pagar as contas, que não sabe o que fazer porque está desempregado. Ontem eu vi um vídeo de um pai gritando no mercado, dizendo: pelo amor de Deus, eu preciso de um pacote de arroz e de 1 litro de óleo, chorando no meio do mercado, cheio de gente. A crise chega quando falta o dinheiro para o aluguel e vem a notícia de despejo, um pedido de divórcio inesperado. Outro dia, aconselhando alguém, a pessoa estava transtornada. Tem os problemas na família? Sim, sem dúvida. As dificuldades? Tem. Mas convivendo junto com a esposa, passeando, indo na igreja, participando de oração. De repente chega na casa o oficial de justiça e bate palma. Fulano está por aí? Falou: sou eu. Falou: tenho intimação para você aqui. Falou: para mim? O que eu fiz? Falou: não, você não fez nada. Quem fez foi sua esposa. Como assim? O que ela fez? Ela está pedindo o divórcio. Eu vim aqui trazer intimação. O camarada entrou em crise. Ele falou: como pode? A mulher está dormindo comigo, está comendo comigo, está indo na igreja comigo, está indo na oração comigo, e pediu o divórcio. E está irredutível. Não quer saber. Aí a crise, ela vem. Quando chega um problema grave de saúde e a família não tem estrutura e se desespera. Quando um ente querido, muito especial, alguém que era o esteio da família, morre. Ontem eu estava conversando com o irmão William e fazendo aquela breve análise como pastor, nesses tempos que nós estamos vivendo de igreja. Tem alguns patriarcas de família que estavam sempre aqui congregando, participando de culto. Nesta pandemia, os patriarcas não podem justamente estar na igreja para se preservar. Toda a família sumiu. E eu fiquei analisando, imagina o dia que os patriarcas morrerem, a família desestrutura tudo, capaz de desviar todo mundo, porque ninguém mais veio à igreja, ninguém mais serviu a Deus, ninguém mais participou de nada, porque os patriarcas não estão participando.
Isso é uma preocupação, Mãe Isabel. Quando homens e mulheres de Deus, de referência, partem, a preocupação é: os filhos continuarão servindo a Deus? Darão prosseguimento ao legado dos pais? É algo que nos preocupa. Essa semana eu li um artigo de um pastor da região norte, escrevendo sobre isso. A minha geração está passando. E a quem deixaremos o legado? Será que eles continuarão a obra, a vivência cristã como nós vivemos? É uma preocupação. E por inúmeros fatores, a crise acontece na família. A Kézia estava compartilhando comigo de um casal. Casaram bem novos, crentes. Tiveram em pouco tempo um filhinho. E com 22, 23 anos de idade, né, Kézia? O rapaz começou a se sentir mal, a passar mal, e leva no médico, leva no outro, não descobre, tal. Aí levou no outro, falou: não, eu acho que não é nada, é uma coisa simples. Aí daqui a pouco o outro achou que era um tumor e não era, e tal, e foi ver. Ele teve um tipo de AVC, estava tendo, isso estava agravando com o tempo, até que ele precisou ser internado, e iriam fazer uma cirurgia, achando que era um tumor na medula, e de repente descobriram que era um AVC mesmo, e nesse AVC paralisou todo o corpo do rapaz, com 23 anos de idade. E ele ficou um tempo internado, quase que em estado vegetativo, emagreceu demais, um moço bonito, uma moça bonita, um filho bonito. E depois de algum tempo, ela foi caindo a ficha, porque ela não entendia o que era, quando se falava, a gravidade. E quando o médico dizia, ela falava: tá bom, mas isso vai passar, né? E quando fizeram os exames e diz: olha, não é um tumor não, é só um AVC. Ela falou: graças a Deus, né? Menos mal. Mas depois ela foi tomando consciência do que era. E quando chegou um dado momento que os médicos viram que já tinha paralisado as suas pernas, os seus braços, entendendo que ele não iria falar mais, que ele não iria mover mais, ia viver em estado vegetativo. Ela estava no hospital e um dos médicos disse para ela: filha, você é uma moça bonita, você tem toda uma vida pela frente, segue sua vida, deixa esse rapaz para a família cuidar, porque você não vai ter mais vida com ele. E ela olhou para o médico e com autoridade o repreendeu e disse que ela tinha vindo de uma família simples, mas uma família com princípios, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e que ela iria cuidar do seu esposo. E é uma história tão linda. Depois a Kézia pode deixar o link para a gente colocar para os internautas que queiram acessar, para os irmãos. E ela conta essa história. E ela foi então trabalhando. Ele está de cadeira de roda, ele não fala. E ela desenvolveu uma linguagem própria só dos dois, para ela conversar. E ela criou como se fosse um alfabeto, para que eles pudessem dialogar, e ele responde piscando, e ela contando o testemunho do lado, e ela sempre corrigindo a postura dele, mas o cuidado, o carinho, o amor, e é algo extraordinário. Mas imagine, que crise, que problema tão grande, com 20 e poucos anos de idade, não é algo fácil de viver.
E hoje, se não me falha a memória, ele é tetraplégico. Uma situação difícil. Mas são crises que podem acontecer. Mas o problema não está na crise em si, mas a maneira que nós lidamos com a crise. Diga comigo, a crise, diga mais forte, a crise não é um problema em si. O maior problema é não sabermos lidar com a crise. Como lidar com a crise? Como sair da crise? Pois alguns, ao invés de lutar, se entregam, se rendem, se prostram. Porque para algumas pessoas parece mais fácil desistir. Mas eu venho nesta noite liberar uma palavra de Deus para as nossas vidas, para que diante das crises, eu e você, não venhamos desistir, mas que nós possamos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder e vencer esta crise em nome de Jesus. Levante a sua mão nesta noite em nome do Senhor. E eu quero ministrar sobre você, sobre a sua família, sobre você que está em casa. As crises podem vir, sim, é verdade, e elas virão. Mas Deus, através desta série, está nos ensinando a vencer as crises dependendo do Senhor. E Deus nesta noite está ministrando sobre a tua vida, sobre o teu coração, diante desta crise que você está vivendo. Em nome de Jesus, receba nesta noite o fortalecimento do Senhor e você vai vencer esta crise para a glória de Deus Pai. Aplauda ao Senhor nesta noite. Aleluia! Diga comigo, eu vou vencer em nome de Jesus e vou cantar o hino da vitória. Declare aí para alguém, você vai cantar o hino da vitória, meu irmão. Você vai cantar o hino da vitória, meu irmão. Tem crises que vêm porque faz parte da existência humana. Mas agora tem crises que nós procuramos. Certa feita, como pastor de igreja, uma irmã procurou a mim, a Késia, no gabinete, para poder fazer um comunicado. Casada há 26 anos, já havia criado os filhos, esposo bem empregado, supria todas as necessidades de casa. Ela mexia com um trabalho que era como um hobby para ela, mas o trabalho só dava prejuízo, não ganhava dinheiro de jeito nenhum. E era um trabalho para ganhar muito dinheiro, mas ela não conseguia ganhar dinheiro porque não conseguia administrar. E por causa disso achava que tudo estava muito ruim, que a grama do vizinho é sempre mais verde, não é assim? E que não estava bom. E então, antes dela tomar qualquer atitude, nós nos propomos visitar e fomos na casa dela visitar e conversar com ela e com a esposa. Chegamos lá, conversamos, falamos da intenção dela e o esposo falou, ela falou comigo. E eu não sei porque que ela quer isso, tem toda dificuldade e tal, mas a gente vai vencendo, vai superando. Inclusive já são 26 anos juntos, criamos os filhos, tal, tá bom. Orientamos, oramos, e depois fomos embora, crendo que Deus iria mudar aquela situação. Mas passou poucos dias, a irmã novamente nos procurou e entrou no gabinete e disse, pastor, já fui lá no cartório e já me divorciei. Eu falei, minha irmã, a irmã acha que tem muito problema em casa,
Mas você acha que se a irmã tiver um outro relacionamento não vai ter problema? Não, pastor, pelo amor de Deus. Agora eu quero viver solteiro. Eu falei, tá bom. Tem algumas coisas que as pessoas contam, né? A gente finge que acredita, né? Pra ficar tudo bem. Aí eu falei para ela, deixa eu dar uma orientação de acordo com a Bíblia. A irmã não vai virar uma adolescente aí não, né? Como assim, pastor? Eu falei, com todo respeito às adolescentes cristãs que andam direitinho, mas eu usei essa expressão dizendo, você não vai sair daí procurando um aqui, outro aqui. Pelo amor de Deus, irmã. A irmã é crente. E já que a irmã resolveu tomar essa atitude desta forma, a recomendação bíblica é para a irmã ficar solteira, né? Então, não, pastor, é isso que eu quero. Tá bom. Passou pouco tempo, lá vem a irmã com o camarada do lado. Pastor, vim aqui pedir para o senhor orar, estou namorando. Sentei os dois, falei, eu não falei para a irmã? Chamei o rapaz também, falei, você também, meu filho, você é divorciado. Já está arrumando, não, porque não sei o quê, não, porque agora a coisa vai, porque não sei o quê. Nós não podemos interferir na decisão das pessoas, nós podemos orientar à luz da Bíblia. Mas quem toma a decisão são as pessoas. Jamais um pastor pode dizer, separa mesmo, larga. Não, essa decisão é a pessoa que tem que tomar, porque as consequências é dela. E vice-versa. E então orientei, não adiantou muito, tudo bem. Daqui a pouco, pastor, nós vamos casar. Falei, vocês não querem perguntar para os universitários? Para ver se vocês têm certeza disso? Casamento não é brincadeira. Falei para ela, você sair de um casamento. Bora. Ele também, olha a situação. Não, porque não sei o quê, papapá, agora vai ser uma bênção, porque agora encontrei a pessoa da minha vida. Resumindo a história, casou. Não demorou 2 meses, 3 meses, muito. Lá vem os dois no gabinete. Pastor, queremos separar. Eu não falei com vocês, não orientei vocês. Não, porque isso, aquilo, não. Porque agora o outro aqui era mais seguro no que ganhava, administrando aquilo que ela não administrava. E aí ela se sentiu tolhida aí, não sei o quê. O ex ligando. Eu estou falando não crente não, hein, gente. Falando de crente de Jesus, Maria, José, de Assembleia de Deus ainda. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E não dá. Arrastou por 6, 7 meses. Divorciou de novo. Demorou poucos dias, pastor. Eu acho que eu vou voltar com o meu antigo esposo. Não, parece piada, parece brincadeira, mas é verdade, irmãos. Resumindo a história, o que fez? Voltou com o antigo esposo. Não podia ter ficado lá. Não foi avisado, não foi orientado, mas tem gente que não tem juízo. Irmão, casar uma vez já não é fácil. Achando que está errado. Mas casa de novo e erra. E depois aquilo que achava que está errado, voltou a casar. Meu pai, é só Jesus Cristo vindo mesmo. É pedir arrebatamento. Por quê? Porque a gente tem juízo. E aí são pessoas que procuram a crise.
e depois reclamam da vida, mas não podem reclamar, porque elas procuraram. Diga comigo assim: aquele que é instruído por Deus e pela sua palavra, não procura viver em crise, não procura problemas. Olhe para alguém pertinho de você e diga assim: meu irmão, não procure sarna para se coçar. Não procure problema. Basta os problemas que nós já temos normalmente. Não fique procurando sarna para se coçar, gente. Em nome de Jesus. Senão nós vamos ter que colocar criolina em você. Pessoas assim, na primeira dificuldade, desistem dos seus sonhos. Tem gente que não acredita que pode restaurar a sua família depois de uma crise. E quando estão diante de problemas, mas em nome de Jesus, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E eu estou aqui declarando que eu creio na instituição da família que Deus criou. Eu creio que Deus sara. Eu creio que Deus reconstrói. Eu creio que Deus restitui. Eu creio que Deus transforma famílias, porque Ele é o autor da família. E nesse texto que eu li, nós vemos a crise instaurada no primeiro casal, Adão e Eva. Após um período em que tudo estava muito bem. Diga comigo: no princípio estava tudo bem. Adão e Eva eram felizes. Pastor Caldo Duarte diz que alguém que deseja casar precisa já ser muito feliz. Esta palavra fica para os solteiros. Você tem que ser feliz. Uma pessoa resolvida, de bem com a vida, feliz com Jesus. Aí você arruma alguém para tirar um pouquinho da sua infelicidade, né? Da sua felicidade. É o que Deus fez com Adão. Adão era um cara resolvido, felizão. Deus falou: vou fazer você dormir, e fez uma auxiliadora, e ele ficou mais feliz ainda, né? Versículo 22 e 23. Do capítulo de número 2. Diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-lhe-ei varoa, porquanto do varão foi tomada. Está aqui um texto bíblico que mostra que Adão e Eva estavam felizes. Foram colocados no jardim para administrar, para desfrutar de tudo com alegria, na presença de Deus. Olha o verso de número 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles viviam um para o outro e para o Senhor. Eles desfrutavam da alegria, da comunhão que eles tinham, do prazer, de tudo aquilo que Deus tinha colocado a eles para que eles desfrutassem como casal, e tendo a presença de Deus todos os dias em suas vidas. Então eles eram felizes, realizados, cuidando do jardim, desfrutando de tudo que Deus tinha estabelecido para eles. E Deus, diz a Bíblia,
andava pelo jardim com eles. Até que veio o período chamado de crise. E segundo um ditado chinês, diz que a crise ela pode ser negativa ou positiva. Diga comigo, a crise pode ser negativa ou positiva. Quando ela é negativa, ela também é destrutiva. E os chineses chamam desta crise como PI, de perigo, problemas sem solução. Todavia, esta crise também pode ser positiva no sentido dela ser construtiva, WI, oportunidade de aprender e crescer. E é assim que nós devemos observar a crise. Não como algo destrutivo, não como um perigo ou um problema insolúvel, mas nós devemos vê-la como positiva, como construtiva, ou seja, diante de uma crise eu preciso perguntar o que Deus quer me ensinar. O que eu posso aprender com isso? Como eu posso lidar com este problema? O que a Bíblia me orienta a fazer diante dessa situação? É isso que eu preciso analisar. E veja que este casal estava tudo bem, até que chegou a crise. Veja aqui no texto bíblico, como a crise começou, capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Diga comigo, a primeira crise é a crise da dúvida. Será que eu amo mesmo? Será que era ele, era ela que eu queria? Será que já não tinha algumas coisas que eu tinha percebido, mas não levei em conta? Aí começa. O inimigo vem, sopra, começa a colocar dúvida, e aí vem a desobediência. Versículo 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, e algumas traduções põem, não tocareis nela. A tradução original, as mais antigas e mais fidedignas, não coloca aqui o aspecto de tocar, porque o problema não era tocar. O problema que Deus disse na ordenança dele era não comereis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Os nossos olhos serão abertos, seremos como Deus. Aí vem o desejo por aquilo que é proibido, segunda crise. Quando a gente começa a desejar aquilo que não deveria desejar. Quando a gente começa a cobiçar aquilo que não deveria cobiçar. E não pensa nas consequências, nos problemas que isso pode gerar, e a gente vai dando vazão e permitindo que a tentação ganhe espaço em nosso coração. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore era desejável, olha aí o desejo, para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 7, abriram-lhe então os olhos de ambos, e perceberam. Aí quando percebe, diga comigo, já é tarde. Não tinha como reverter mais. Tem situações, quando a gente permite, depois não tem como reverter mais. Não tem como voltar atrás.
E quando tem, às vezes as consequências são tão graves e o desgaste tão grande que a gente se arrepende profundamente, mas muitas vezes não consegue mais mudar a situação. A crise começou quando Eva tomou uma decisão importante sem consultar o seu esposo. Diga comigo, quando eu caso, fala aí, você é casado ou não? Quando eu caso ou quando eu casar, eu não devo tomar decisões como se solteiro fosse. Já viu aquelas pessoas que casam e quer viver como solteiro? Filho, quer viver como solteiro? Não case. Paulo diz: viva solteiro e faça as coisas do Senhor, cuide das coisas do Senhor. Todavia, aquele que casou, cuide das coisas de casado. Por quê? Porque quando a gente casa, a gente já não decide mais sozinho. Lá em casa, quem fala mais alto sou eu. Quando a Kézia grita lá: Júnior, vai lavar a louça, eu falo: já vou. Dá para dar autoridade, né? Na verdade, brincadeiras à parte, mas quando a gente casa, a Bíblia diz em Gênesis 2:24 que os dois tornam uma só carne. Gênesis 2:24. Mateus 19:6 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Significa que você fez uma aliança com outra pessoa e você agora precisa viver nesta aliança, dividindo todas as coisas, as decisões, a vivência, para sempre viver em harmonia. O problema é quando a gente casa e quer viver como se solteiro fosse. Aí é um problema sério. A gente toma decisões precipitadas que levam a nossa família a viver em crise, principalmente coisas importantes. Alguém de fora me procurou semana passada e a pessoa está desorientada. Por quê? Fazia 1 ano que a pessoa casou. E antes de casar, a esposa e outra pessoa falava assim: não, quem vai casar com ele sou eu. A outra: não, sou eu. Aquelas coisinhas assim. E no fim ele casou com uma delas. Aproximadamente 1 ano de casado. Aí o outro encontrou a outra. Parou para conversar, não sei o quê, tal. Aí outro dia encontrou a outra de novo. Aí nesse dia a outra estava de carro. Falou para ele: eu tenho um negocinho para falar para você, entra aqui no carro. E ele, como casado, ele deveria entrar ou não entrar? Entrar ou não entrar? Não entrar. Mas rapidinho, hein? Tá bom, entrou. Ficou conversando ali, não sei o que, segundo ele. Aí daqui a pouco fala: não, deixa eu sair daqui, porque vai que alguém vê e pensa alguma coisa. Tá bom. Foi embora. Ficou com aquilo na cabeça. Criou coragem, falou: vou contar. Contou: olha, encontrei com fulano. E aí chamou para conversar, para contar um negócio. Eu entrei no carro, não sei o que. A mãe falou: o quê? Mas não fiz nada. Não interessa. Perdi a confiança. Amanhã estou indo buscar o divórcio. O camarada gosta da mulher. Estava 1 ano com ela. Estava feliz. Estava vivendo um momento bom. Mas o que ele fez? Diga comigo: besteira. Fala comigo: besteira. E quem faz besteira paga por ela. Por quê? Porque tem gente que tolera as nossas besteiras. Tem gente que tolera os nossos erros, passa por cima e deixa passar. Bem-aventurada a mulher e o homem
que faz isso em Deus e supera, amém. Mas tem gente que não tolera. Um pequeno deslize. Tem gente que não tolera uma infidelidade, uma traição. E diante desse fato, o que aconteceu? Deu besteira. A mulher ficou nervosa. Irmão, tem mulher nervosa. Tem ou não tem homens? Quantos homens aí estão comigo que tem mulher nervosa aí? Olhe para alguém do seu lado e diga, cuidado com a mulher nervosa, filho. Porque com ela não tem colher de chá, não. Mulher nervosa, e a mulher ficou nervosa e não quer saber, e deu nisso. Por quê? Por causa de uma decisão, de uma escolha, de alguém que fez impensadamente, quero crer. E olha a crise que ele gerou. Olha a situação que gerou. E aí, com esse divórcio, já dizia um professor meu de direito, professor Abraão, quando a gente casa, meu bem para cá, meu bem para lá. Quando a gente separa, meus bens para cá, seus bens para lá. Pura realidade. Eu vivo isso no dia a dia, no direito de família. Quanta gente nessa situação. E para encerrar, por que eles entraram em crise? Porque quando na família ou no casamento nós tomamos uma decisão ou fazemos uma escolha errada, a gente compromete toda a nossa família. Diga comigo, quando eu, como membro de família, tomo uma decisão ou faço uma escolha errada, eu posso comprometer toda a minha família. Diga para alguém, não comprometa a sua família com as suas decisões e escolhas erradas. Porque às vezes o preço é caro. Eva, ao tomar essa decisão e depois envolver o seu marido e colocá-lo também para comer do fruto, eles logo descobriram que estavam nus, porque os olhos foram abertos e ambos ficaram envergonhados. Adão e Eva, ao ouvir a voz de Deus, que era tão agradável, tão feliz na virada do dia, eles agora ficaram com medo e se esconderam. Os dois, por causa disso, foram punidos. Juntamente com a serpente, diz a Bíblia, que Deus amaldiçoou a serpente, diz, tu serás amaldiçoada de todos os animais, domésticos e selváticos. E além disso, irás rastejar e comer do pó da terra todos os dias. Colocarei inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta lhe ferirá o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Ele diz mais, para a mulher agora, multiplicarei o sofrimento seu na sua gravidez, pois agora darás à luz com dores. O desejo seu, mulher, será para com o seu marido e ele te governará. A terra, o Senhor amaldiçoou a terra e ela passou a produzir cardos, espinhos e abrolhos. Para que o homem então conquistasse o seu sustento, seria agora com fadiga e suor. A morte entrou no mundo. E Deus disse para ele, homem, quando morreres, voltarás ao pó da terra. E naquele mesmo dia, Deus teve que sacrificar um animal para fazer roupas de pele para vesti-los. Eles foram expulsos do jardim do Éden, para nunca mais entrar. E mais do que isso, a natureza do pecado alcançou todos nós, até os dias de hoje, por causa de uma decisão errada, por causa de uma escolha errada. A crise
foi instaurada. Guarde o que eu vou te dizer agora, na conclusão. Os nossos erros podem comprometer toda a nossa família. Isso significa que ao tomar uma decisão errada na família, o cônjuge pode sofrer, os filhos podem sofrer, os parentes podem sofrer. Tem muita gente hoje que está sofrendo por decisões e escolhas erradas no passado. Tem gente sofrendo por decisões erradas e até hoje as consequências são gravíssimas. Fique em pé, por gentileza. Por isso, nós precisamos orar para que Deus nos ajude e para que Deus restaure famílias. Tem avós aqui, pai, mãe, colhendo frutos amargos por causa de escolhas erradas de membros da família. Mas eu creio que Deus é poderoso para restaurar, para transformar, para ministrar sobre as nossas vidas e nos dar direção, sabedoria. E é por isso que eu oro. Pois quando nós não assumimos as nossas responsabilidades, a crise se agrava mais ainda. Quando a gente faz como Adão fez, diz não, a culpa é da mulher, e a mulher diz não, a culpa é dele, e aí a culpa é da serpente, Deus tem que ficar interrogando para ficar sabendo. Não! De quem é a culpa? Precisamos assumir as nossas responsabilidades, pois só assim Deus pode agir e ministrar cura sobre as nossas famílias. Deus pode restaurar, Deus pode corrigir os erros e fazer com que a nossa família novamente viva a alegria para a qual Deus preparou que ela vivesse. Portanto, eu quero desafiar você a orar pela sua família, a acreditar na restauração da sua família, acreditar que Deus tem vitória e bênçãos sobrenaturais para a sua família. Levante a sua mão comigo agora. Eu quero declarar esta palavra: que nenhuma crise vai destruir a tua família, que nenhum problema irá destruir a tua casa, que nenhuma pandemia, que nenhuma crise financeira irá destruir o teu lar, pois hoje Deus está estendendo as mãos. Acredite na restauração, acredite na vitória, acredite na bênção de Deus sobre a tua família. E eu libero esta palavra sobre você e toda a sua casa, que você viverá tempos de grande alegria na presença do Senhor na tua família, para a glória de Deus Pai. Repita comigo: a minha família viverá grandes promessas, grandes alegrias na presença do Senhor. E eu vencerei para a glória de Deus Pai. Aplauda ao Senhor pela tua família em nome de Jesus. Vamos louvar.